Você já parou para pensar que talvez o melhor sistema de governo seja a monarquia? Ou melhor dizendo, a teocracia, que é o governo do rei divino? Talvez você já tenha sido alvo de alguma injustiça, de uma mentira, de uma calúnia ou de uma difamação. Talvez você tenha sido acusado e considerado culpado por algo que não fez. O seu coração reage indignado, perguntando se não há justiça neste mundo. E a resposta que a Bíblia dá é que Deus é justo e que a justiça e o juízo são a base do governo de Deus sobre toda a criação. Deus fala isso no Salmo 89, no verso 14. A justiça é um dos fundamentos do governo de Deus. Deus governa a sua criação fazendo tudo o que quer, com base no que é certo, no que é correto. Deus nunca erra no seu julgamento. Deus nunca é injusto. Ele nunca favorece alguém por qualquer motivo que seja. Deus não trata umas pessoas melhores do que trata outras pessoas. Há uma diferença entre Deus e as pessoas que cometem erros, praticam injustiça sem querer ou por egoísmo e maldade, mas Deus é sempre fiel. Ele é sempre reto. Ele não pode ser enganado, não pode ser influenciado para o mal. O seu governo é baseado em sua justiça perfeita e eterna. Podemos confiar no Deus que governa, fazendo sempre o que é certo, mesmo sem entendermos o que está acontecendo às vezes. No governo justo de Deus, todo pecado tem consequências. Quem escolhe fazer o que é errado, como mentir, brigar, desobedecer ou ser orgulhoso, peca contra Deus. E Deus é um rei justo, e ele não governa como se o pecado não existisse, como se fosse um juiz que ignora os crimes e inocenta o faltoso. Deus não governa assim, ele não é assim. Ele governa com justiça, e o pecado é algo que Deus leva muito a sério. O governo de Deus é justo e cheio de misericórdia. Ele não tem prazer em condenar, e por isso ele oferece ao desobediente uma oportunidade de salvação através de Jesus. Sim, ele enviou Jesus ao mundo para salvar o pecador da culpa do pecado, levando sobre si a punição que era nossa. Deus continuou sendo justo, porque o pecado foi punido, mas também demonstrou o seu amor oferecendo o perdão por meio de Jesus. Se você desobedece às leis do reino de Deus, e todos erramos, todos desobedecemos, não é necessário fugir, até porque não há para onde fugir. É melhor você ir humildemente até o seu trono. Deus perdoa os que se arrependem com sinceridade. E não adianta fingir, porque Ele conhece o coração do homem. Deus não guarda mágoa. Deus não exibe os nossos erros para nossa vergonha. Ele dá ao pecador um coração novo e puro e o ajuda a viver de um jeito novo como cidadão do seu reino. Reconhecer o governo justo de Deus ajuda a lidar com o mal que vemos no mundo, onde as coisas ruins estão sendo tratadas como normais e você pode ficar triste e até revoltado. Ou então você pode confiar que Deus vê tudo e no tempo certo fará a justiça. Talvez não aconteça no tempo que você quer, nem do jeito que você espera, mas nada escapa ao olhar de Deus que reina e que exercerá justiça e juízo. Quando você entende que o governo de Deus é justo, você começa a se importar mais com o que você mesmo faz, refletindo antes de fazer algo errado. Você passa a desejar agradar a Deus com as suas ações, com as suas palavras, com os seus pensamentos. E Deus dá força para viver de maneira correta. Ele quer que nós sejamos perfeitos, lutando contra o pecado, mas Ele conhece as nossas imperfeições e espera que sejamos sinceros nesta luta contra o pecado e que peçamos ajuda para cumprir as suas leis quando nós precisarmos de ajuda. E a boa notícia é que o governante do universo está sempre pronto a nos ajudar. Como é bom saber que Deus governa, equilibrando justiça e misericórdia, como um juiz justo e um pai amoroso, corrigindo e amparando, ensinando o que é certo com paciência e cuidado. Você pode pensar em Deus como um juiz e pensará certo, mas também deve se lembrar que Ele é um governante cheio de compaixão. Ao fazer as suas escolhas, busque fazer o que é certo, mesmo quando parece que ninguém está vendo. Seja justo com os outros, perdoe quem te ofende sem buscar vingança. Lembre-se de viver de maneira justa, porque viver de maneira justa é um sinal de que você ama e confia em Deus. E quando você errar, não se esconda. Arrependa-se e vá confiantemente ao trono do Rei para ser perdoado e ajudado a começar novamente e então fazer o que é certo. Confie na justiça de Deus
Faça que dê certo mesmo no mundo que parece que o mal está vencendo. Ore ao Senhor, diga-lhe que reconhece a sua justiça, peça ajuda para viver de acordo com a sua vontade, confiando em seu governo e em seu julgamento perfeito. Agradeça a sua misericórdia e o seu amor. Peça para Ele lhe ensinar a ser justo nas atitudes, a tratar os outros com respeito e a fazer o que é certo, especialmente quando isso for muito difícil. Guarde em seu coração a palavra de Deus. E ela diz: para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Está no Salmo 89, do coração do pastor.